Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 10, versículo 12 em diante, diz assim a palavra. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, se detém em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar-se. Glória a Deus. Muito bem, Deus. A palavra do Senhor para nós, para a igreja, fala aqui de uma operação de Deus em favor do seu povo na hora da batalha. Na hora da batalha, nós contamos com um Deus forte. Nós temos o socorro de Deus. Assim não foi diferente com Josué, na dependência de Deus, né? Porque Josué é um servo do Senhor que andava na dependência do Senhor. Ele não confiava em si mesmo. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos e caem. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por isso, nós prevalecemos, porque o Senhor é que peleja as nossas batalhas. Então ele começa dizendo que Josué falou ao Senhor. Era a experiência de Josué de falar com Deus. Para a igreja hoje é a mesma coisa. A experiência da igreja é falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, nós encontramos resposta. Nós encontramos o auxílio de Deus. E isso tem que ser a experiência do servo, falar com Deus. Na hora da batalha, só Deus pode resolver. Tem que ser o primeiro, né? O primeiro a resolver, a entender o nosso problema, a nossa situação. O Senhor tem muitas promessas para a igreja. São incontáveis as promessas que o Senhor tem. A maior delas é a salvação. A salvação não é promessa. A salvação, ela é um ato de Deus e ela é o processo de caminhar da igreja pela promessa. Se creres, verás a glória de Deus. Isso é uma promessa. Você crê? Então você verá a glória de Deus. Se creres no Senhor, será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa. Então as promessas de Deus estão presentes aqui para se cumprir. Porque Deus prometeu. Quem prometeu foi Deus. E Ele cumpre todas as suas promessas. Nenhuma passa despercebida. E a maior promessa é que Jesus voltará. Jesus virá. Jesus vem. Essa promessa ela está sendo a cada dia mais evidente, mais visível, ainda que não vejamos, ainda que não vemos muitas coisas espirituais, mas nós temos que confiar no Senhor. Creia isso. Se você crê no invisível, às vezes no impossível, como é que eu vou crer no impossível? Porque Deus prometeu e Ele cumpre. Essa é a fé verdadeira. Crer no possível. Amanhã eu vou para o trabalho. Isso é possível, né? É possível. Todos já estão prontos para ir para o trabalho amanhã. A maioria aqui que trabalha amanhã. Amanhã é domingo, né? Mas você trabalha também, né? Na segunda, a gente já está preparando a segunda-feira para trabalhar. Isso é possível. Mas aquilo que é impossível, que parece difícil, aí você tem que crer. Pela fé.
Fala com Deus, Senhor, prepara o amanhã. Porque o amanhã é de Deus, né? A Deus pertence. E Ele vai prover todas as coisas. Ele vai suprir a nossa necessidade. Ele vai enviar os seus anjos para batalharem por nós, para ministrarem as bênçãos da parte dele. Então, Josué, nessa relação de falar com Deus, de apresentar uma batalha que parecia impossível, o Senhor envia agora provisão, providência para a vitória. Então, e confiado nisso, eles partem, né? Ele diz ao Senhor: Senhor, não retires as tuas mãos dos teus servos. Senhor, não retires a tua mão da minha vida, né? A Bíblia diz que a mão do Senhor, ela é grande, que cabe o mundo todo nas mãos dele. E é sobre essa rocha que é Jesus que nós estamos firmados. Jesus é onde nós estamos firmados. E a boa mão do Senhor, ela é sobre nós, sobre o seu povo. Ele continua falando com o Senhor e diz assim: livra-nos. É o pedido, né? O pedido da ajuda. Ajuda-nos. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, livra-nos. É a oração, né, que o Senhor ensinou. Oramos ao Senhor. O Senhor ensinou, né? A igreja está lá na Bíblia. Ensinou os seus servos a orar. Quando orares ao Senhor, ora ao Senhor que está no céu. Pai nosso que estás no céu. Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Tem gente que gosta disso, né? Venha a nós o teu reino. Só disso. Aí dizer, faça-se a tua vontade, e tem muita gente que já não gosta muito. Mas é isso que tem que prevalecer, a vontade de Deus. Quando Jesus, ele estava prestes a ir para a cruz, ele disse: Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E o nome do Senhor é glorificado. Então, nós temos que orar. A oração tem que ser espontânea, né? Porque nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele leva a nossa oração a Deus. Ainda que você não saiba orar, às vezes pode ser uma criança: eu não sei orar. Não se preocupe. Às vezes é um adulto também, né? Eu não sei orar. Às vezes é nós, não é para nós mesmos. Nós não sabemos orar. Mas não se preocupe. Coloque sua vida diante do Senhor. Fale com Deus e o Espírito Santo vai levar a tua oração, Senhor. E Ele vai receber no trono da sua graça, na sua glória. Então Ele diz: livra-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos. Porque são muitos, né? Os que se ajuntaram contra nós. Às vezes o mundo é assim, né? Contra a igreja. Às vezes você é um servo, sozinho na sua casa, e alguém diz: você já vai para a igreja de novo. É o mundo contra a bênção, né? Mas a bênção nós não largamos. Nós não soltamos a bênção por conta da aflição do mundo. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, muitos se levantam contra nós. É oposição contra a doutrina, contra a palavra, contra o louvor. Tudo que se junta para querer atrapalhar, desviar o projeto de salvação. Mas nós estamos com a mão do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Por isso que Josué diz: não retires as tuas mãos dos teus servos. Amém. E a oração de Josué é por nós também, sabia? Profeticamente, Josué já estava dizendo: Senhor, não retires as mãos dos teus servos lá na frente, que estão com batalhas, que estão com lutas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não rejeitou a oração de Josué. Então ele subiu a batalha, subiu para a guerra, e havia com ele valentes, havia com ele valorosos, homens de guerra, porque aqueles que servem ao Senhor têm que ser como valentes,
como valorosos, como lá diz também para as mulheres, mulheres virtuosas, de busca, de oração, que não olham para trás. Então, eram esses que estavam com Josué, valentes, valorosos, para as mulheres virtuosas, que são valentes e valorosas também na oração, no serviço na casa do Senhor, na realização da obra, na evangelização, que anunciam Jesus, né? Sem medida, que transmitem a mensagem de salvação, não guarda só para si, mas faz questão de transmitir a mensagem, de mostrar que o Senhor Jesus, Ele vem, que Ele virá sobre as nuvens, com poder e glória. Então era essa a representação da igreja, profeticamente valentes e valorosos, virtuosa, a igreja fiel do Senhor. A igreja que caminhava vendo a batalha. A batalha está lá na frente, mas eles iam confiados no Senhor. Porque eles sabiam, entendiam, vou porque o Senhor está comigo. Era assim também a oração de Davi: Senhor, se tu ordenares a batalha, a peleja, eu vou, mas eu vou segundo a tua ordem, segundo a tua vontade. Nós temos que ser assim: Senhor, nós vamos à batalha, se tu fores comigo, eu irei. Então, veio sobre eles grandes bênçãos, né? Porque eles conseguiram vencer as batalhas. A batalha que era grande, que parecia impossível, o Senhor deu vitória. O Senhor deteu o sol porque ele precisava da luz. A luz era necessária para que aquela batalha estivesse em vitória. Então a oração de Josué foi para que o Senhor detivesse o sol. Né? Ele orou ao Senhor e o Senhor abençoou. E o sol se deteve. Foi necessário aquele momento, a experiência da oração, que a oração do céu faz o sol parar. Que maravilha! Às vezes você pensa que sua oração não chegou ao céu, que sua oração não tem valor, mas Deus está olhando para você, que é cheio do Espírito Santo, e você tem valor para Deus. Então a oração de Josué, segundo a vontade de Deus, era para que detivesse o sol, e o sol se deteve. Então ficou o dia ali, tempo necessário para que eles pudessem pelejar e poder ter a vitória. O sol parou e a lua parou. O sol para nós é Jesus. Jesus, ele é o sol da justiça. É o sol que ilumina a igreja. O sol do dia que o mundo vive aí, que tem para todo mundo, né? É o sol, aquele físico. Mas nós queremos o sol espiritual, que é Jesus. O sol da justiça. O sol da justiça que nasceu um dia para nós e nos revelou o segredo, o mistério da salvação, que abriu os nossos olhos, porque nós andávamos na escuridão, era só a lua que nós víamos, e o sol tomou lugar. Tomou lugar para que nós pudéssemos enxergar aquilo que era a eternidade, o projeto eterno. Essa é uma bênção maravilhosa. O sol se deteve no céu e não teve pressa, porque era necessário batalhar. Era uma batalha, parecia impossível, mas tinha que durar o dia inteiro. O dia, ele antecede a noite. E aquela batalha foi conquistada. Porque o sol parou, a lua parou. E o Senhor deu uma bênção toda especial. E Josué retornou a Gilgal. Gilgal era a habitação de Josué. A habitação do povo de Israel naquela época, porque Israel é um grande centro e
eles iam caminhando, né? De um lugar para outro. A caminhada do Egito até se estabelecer, eles passavam por Gilgal, no lugar que eles estavam ali, residentes. Nós também temos um lugar preparado. Nós estamos na batalha, no deserto, mas há um lugar preparado. Há uma residência já com o seu nome. Jerusalém. Jerusalém eterna, cidade do nosso Deus, está preparada para os seus servos. O mundo não sabe, mas a igreja, ela já vive essa experiência. Ela já vê porque o sol já brilhou na sua vida. Então ela já tem a visão da eternidade. O mundo não tem. Continua nas trevas, na escuridão. Mas a igreja, ela vive essa experiência da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mostrou para o culto de hoje, né, uma visão. Nós recebíamos uma luz aqui, uma luz que brilhava, que estava operando nas nossas vidas, na vida de alguns servos, dando novo vigor. É um sol forte, dourado, estava no templo e tirava do nosso meio enfermidades espirituais, da alma. Estava curando, sarando, cuidando da mente, sarando a mente, abrindo os olhos de alguns para ver, né? Ver o mundo é espiritual, né? Para ver a eternidade. E muitos diziam assim, que queriam ver essa operação de Deus. E saiu daqui adorando a Deus, louvando o Senhor, porque o Senhor já venceu as nossas batalhas. Louvado seja Deus. Vamos adorar.